Elian não sabia mais o que fazer com os fragmentos de suas memórias. Eles estavam corroendo sua paz, quebrando as barreiras do que ele considerava real. Ele sabia que, para entender o que estava acontecendo com ele, precisaria ir além das fronteiras do conhecimento que lhe haviam sido apresentados. A resposta não estava nos arquivos quânticos, nem na segurança da sua casa ou do laboratório. Ele precisava ir além, para um lugar onde as verdades esquecidas poderiam estar escondidas. Ele se levantou do banco de trabalho com uma resolução que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que sua razão poderia explicar. Ele sabia que sua busca não seria fácil. Os registros antigos, as referências à Era de Escuridão, os relatos sobre o tempo das guerras eram fragmentos que poucos ousavam explorar. A própria história humana havia sido reescrita, apagada, distorcida, mas algo dentro de Elian lhe dizia que havia mais, que ele estava apenas começando a tocar a superfície de um mistério que poderia alterar tudo o que ele conhecia. A decisão de Elian de buscar respostas o levou a um encontro inesperado. Naquela manhã, ele procurou por Mara, uma historiadora que, ao longo dos anos, se tornou uma das poucas pessoas dispostas a questionar a versão oficial da história. Ela era conhecida por ser uma das poucas a estudar as ruínas e os documentos que datavam da Era de Escuridão. Um período que, para muitos, era melhor ser esquecido. Mara não era uma mulher comum. Ela tinha um olhar penetrante e uma curiosidade insaciável que a tornava uma das figuras mais enigmáticas da nova sociedade. Elian a encontrou em seu estúdio, um espaço simples, mas repleto de livros antigos e dispositivos tecnológicos que pareciam estar à beira da obsolescência. Mara olhou para ele com os olhos cautelosos, mas também com uma compreensão silenciosa, como se ela soubesse exatamente o que ele estava buscando. "Você sente que há algo mais, não é?" ela perguntou. Sua voz calma, mas com um toque de desafio. Elian assentiu, sem palavras. Era como se ela tivesse lido sua mente. "Você é mais corajoso do que pensa, Elian", disse Mara, enquanto caminhava até uma mesa onde um mapa de antigas cidades destruídas estava estendido. Poucos ousam procurar a verdade sobre o que aconteceu antes da grande transformação. Ela apontou para um ponto no mapa, onde uma cidade arruinada, chamada Aetéria, estava marcada. Aqui, em Aetéria, há algo importante, algo que foi apagado da memória coletiva, algo que você precisa entender. A menção à Aetéria fez uma onda de reconhecimento percorrer o corpo de Elian, como se aquela cidade tivesse sido parte de suas memórias. Ele sentiu uma pressão no peito e um frio na espinha. Como ele sabia de Aetéria? Ele nunca havia visitado aquele lugar. Nunca. Mas as imagens começaram a invadir sua mente. A cidade estava destruída, seus edifícios em colapso, suas ruas vazias e cobertas de escombros. A sensação de desespero era inconfundível. Ele sabia que precisava ir até lá, mas ao mesmo tempo ficava preso em meio de dúvidas. Mara, percebendo o olhar de Elian, sorriu de forma enigmática. "Você já esteve lá, Elian. De alguma forma, já esteve lá, mas, assim como o resto do mundo, você foi programado para esquecer." A Aetéria é o ponto de origem das suas memórias. Ela se aproximou dele e colocou a mão sobre a mesa. A cidade não foi destruída por uma guerra convencional. Foi destruída porque a verdade estava prestes a ser revelada. A transformação que todos experimentaram, o mundo pacífico em que vivemos hoje, não foi uma escolha natural. Foi forçada. E a Aetéria tem as respostas. Elian sentiu um arrepio. O que ela estava dizendo parecia impossível. Uma verdade forçada? Isso soava como uma teoria conspiratória. Algo que ele jamais teria imaginado antes. Ele sempre acreditou que o mundo em que vivia era fruto de um progresso natural.
resultado do esforço coletivo da humanidade. Mas o que Mara sugeria era algo completamente diferente. Ele sentiu o peso da dúvida aumentando. "Como você sabe disso?" ele perguntou, o tom de sua voz revelando uma mistura de curiosidade e medo. Mara, observando a luta interna de Elian, continuou: "Porque eu vi o que não deveria ver, estudei o que não deveria ser estudado, e há coisas que foram apagadas da nossa história por uma razão. O que aconteceu em Aetéria não foi uma simples falha, foi uma intervenção. E, para entender o que aconteceu, você precisará ir lá. Você precisa entender como o novo mundo foi criado, como as memórias foram manipuladas, como a humanidade foi reorganizada para viver sem questionamentos." Elian ficou em silêncio, as palavras de Mara martelando em sua mente. Ele sentiu um peso nas palavras dela, algo que não poderia ser ignorado. "E o que há em Aetéria que você não pode me contar?" ele perguntou, desconfiado. Mara olhou para ele com um olhar sombrio. "O que você encontrará não pode ser compartilhado. O risco é grande, e muitos que tentaram investigar acabaram perdendo a memória, ou pior. Mas, Elian, você é diferente. Sua mente está conectada ao passado de uma maneira que ninguém mais está. E por isso, você precisa saber a verdade." A proposta de Mara soava quase absurda, mas havia algo nela que tocava uma parte profunda de Elian. Ele sabia que não poderia voltar atrás. A sensação de que ele estava sendo chamado para algo maior do que sua vida pacífica e controlada era avassaladora. Ele precisava saber, não apenas por sua sanidade, mas pela humanidade como um todo. Como poderia ele viver em um mundo de perfeição, sabendo que algo crucial havia sido escondido? Elian passou os dias seguintes se preparando para a viagem. Ele sabia que seria perigoso, mas não havia mais escolha. Ele não podia continuar vivendo com a incerteza e a sensação de que sua vida era baseada em mentiras. O planejamento era meticuloso. Mara lhe entregou um dispositivo antigo, um rastreador que poderia ajudá-lo a localizar as ruínas de Aetéria, que estavam profundamente enterradas sob as camadas de histórias reescritas. A viagem foi longa. Elian usou os meios de transporte quânticos, mas ao invés de ir diretamente para a cidade, ele fez uma parada em uma região remota, conhecida por sua natureza intocada. Ele queria absorver o máximo de informações que pudesse sobre o mundo fora das zonas urbanas perfeitas que conhecia. Ele se sentia desconfortável, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não sabia o quê. Durante a viagem, as memórias de Aetéria começaram a se intensificar. Elian via a cidade como um ente vivo em sua mente. Suas ruas, os prédios imponentes, a praça central. Mas ao mesmo tempo ele sentia uma desconexão profunda com tudo aquilo. Como poderia ele ter vivido naquele lugar e ao mesmo tempo não se lembrar de nada? Ele fechou os olhos, tentando se concentrar nas imagens. Algo estava errado, mas ele ainda não sabia o que. Finalmente, Elian chegou às proximidades das ruínas de Aetéria. A cidade estava oculta, enterrada sob a vegetação e o tempo. As estruturas estavam quase completamente destruídas, mas ainda havia vestígios de sua grandiosidade original. As ruas estavam cobertas por uma densa camada de raízes e vegetação, mas algo ali ainda vibrava, como se a cidade estivesse esperando por ele. Ao caminhar pelas ruínas, Elian sentiu uma sensação de reconhecimento que o deixou sem palavras. Ele já havia estado naquela cidade. As pedras, os corredores, o ar empoeirado, tudo parecia ter sido parte de sua vida em outro tempo. Ele tocou uma das paredes, sentindo uma energia fria, mas familiar. Era como se a Aetéria ainda estivesse viva em algum lugar, nas profundezas de sua memória. Foi então que ele encontrou o que procurava. No centro da cidade, uma sala oculta sob o que restou de uma antiga biblioteca,
Elian descobriu um dispositivo antigo. Era uma cápsula de memória, um artefato que tinha sido deixado para trás por aqueles que destruíram a Etéria. Quando ativado, o dispositivo revelou imagens de uma reunião secreta, onde os líderes discutiam a manipulação das memórias da humanidade, a criação do novo mundo e como a paz foi forçada por um sistema de controle invisível. As imagens mostraram cientistas e líderes políticos discutindo como apagar a memória coletiva da humanidade sobre a era das guerras, criando uma nova história, uma história de harmonia e perfeição. Eles usaram tecnologia avançada para controlar as mentes, apagando a dor do passado e forçando um novo caminho. Mas a que custo? A verdade era mais sombria do que Elian poderia imaginar. Com a verdade finalmente revelada, Elian sentiu uma mistura de alívio e terror. Ele sabia o que precisava fazer. A humanidade estava sendo controlada, sem saber o que realmente aconteceu. Eles estavam vivendo em uma mentira construída sobre as ruínas de um passado esquecido. E agora Elian sabia que ele era uma das chaves para trazer essa verdade à tona. O que Elian fará agora, que conhece a verdade sobre a Etéria? O que ele pode fazer para lutar contra o sistema de controle que governou a humanidade por tanto tempo? Se você está gostando, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Compartilhe com uma pessoa querida e continue com a gente nessa jornada épica. A batalha pela verdade apenas começou. Com a verdade sobre a Etéria, Elian sentiu que uma porta havia sido aberta em sua mente. Uma porta que ele não conseguia mais fechar. A revelação das manipulações da memória coletiva trouxe consigo uma avalanche de dúvidas, mas o que ele ainda não sabia era que ele não estava sozinho. Havia outros, como ele, cujas memórias fragmentadas haviam começado a emergir, desafiando a realidade imposta por um mundo que se acreditava perfeito. Após a descoberta de Etéria, Elian tentou se concentrar em entender as novas informações que obteve, mas havia uma sensação crescente de vazio dentro de si. Ele sabia que não poderia carregar sozinho o peso de saber a verdade. As imagens que ele via, destruição, dor, sofrimento e a resistência de um mundo que não existia mais, precisavam ser compartilhadas. Ele sentia que, em algum lugar, outras pessoas também estavam sendo tocadas por esses fragmentos de um passado distante. Foi em uma noite, durante uma de suas pesquisas, que Elian foi abordado por uma mensagem criptografada, algo que ele não havia solicitado, mas que parecia ter sido enviado diretamente para ele. A mensagem falava de outras pessoas que, como ele, estavam começando a se lembrar de um passado apagado. Havia um pequeno grupo, disperso pelo mundo, mas unidos por algo maior, as suas memórias. O medo e a curiosidade se misturaram quando Elian percebeu que ele havia sido chamado para algo muito maior do que ele imaginava. Elian seguiu as coordenadas contidas na mensagem e, após uma longa jornada, chegou até uma comunidade isolada. Ali, ele encontrou pessoas que pareciam carregar a mesma angústia e incerteza. Um homem de cabelo grisalho, uma mulher com uma cicatriz no rosto e um jovem com olhos tão cansados quanto os seus. Eles se olhavam com um misto de desconfiança e entendimento. Eles sabiam que, entre eles, havia algo importante a ser descoberto. O homem mais velho, que se apresentou como Darius, foi o primeiro a falar. "Você também viu, não é?" disse ele com a voz rouca. Essas imagens, esses flashes de um passado que não deveria existir. Elian concordou lentamente, sem saber exatamente o que dizer. "Eu sabia que você viria", continuou Darius, como se estivesse esperando por ele há muito tempo. "Você tem as mesmas memórias que nós, as mesmas imagens que nos assombram. E agora estamos aqui para entender o que elas significam."
O grupo era pequeno, mas cada pessoa tinha suas próprias lembranças desconexas. Luana, a mulher com a cicatriz, contou que tinha visões de um mundo cheio de caos, onde ela estava em uma batalha, lutando contra algo muito maior do que ela. Mas ela não sabia o que era, e suas memórias se apagavam tão rapidamente quanto surgiam. Já o jovem, Alaric, mencionou que via imagens de uma grande cidade submersa, com ruas inundadas e prédios quebrados, e sentia uma sensação de perda profunda. Eu vi uma mulher, disse ele, e ela me chamava, mas eu não conseguia alcançá-la. Ele a escutava, absorvendo cada palavra, tentando encaixar essas memórias às suas próprias. Ele viu a imagem de um soldado, com um uniforme desconhecido, que parecia estar em um momento de grande desespero. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sentia que estava ligado a ele de alguma maneira, como se fosse um eco distante de uma vida anterior. Essas memórias não fazem sentido, disse Elian finalmente, mas eu sei que são reais. Eu sinto elas em mim. Luana olhou para ele com seriedade. Acho que todos sentimos o mesmo. Elas são reais e fragmentadas, como se tivéssemos vivido em um mundo que não deveria existir. Darius, que até então estava em silêncio, se levantou lentamente. Nós não somos os únicos, ele disse, olhando para cada um dos presentes. Existem outros, espalhados por todo o mundo. Pessoas que têm essas memórias. O que nos une é o que nos foi tirado. Mas precisamos entender o que aconteceu antes de podermos fazer qualquer coisa. Ele olhou para Elian, que ainda estava processando a enormidade do que havia aprendido. Você já sabe o que aconteceu com a Etéria. Agora precisamos descobrir o que realmente aconteceu com o mundo inteiro. Elian sabia que havia algo mais sombrio em todo aquele enigma. Como poderiam tantas pessoas ao redor do mundo compartilhar memórias de um passado tão distante e traumático, se esse passado havia sido completamente apagado da história? O mais inquietante era que essas memórias pareciam ser implantadas, não naturais, uma manipulação, um resquício de algo que havia sido imposto sobre a humanidade. E se não for seguro continuar buscando? Perguntou Elian, a voz baixa. E se alguém estiver nos observando? Darius suspirou, como se estivesse esperando por essa pergunta. A verdade nunca é bem-vinda quando ela ameaça o controle. E para eles a verdade é um veneno. O que sabemos, Elian, é que existiu uma organização, uma poderosa elite, que orquestrou a mudança do mundo, forçando um novo sistema. Essa organização tem seus olhos em todos os que começam a lembrar. O grupo ficou em silêncio, o peso da revelação pairando no ar. Mas agora não podemos mais viver na ignorância. O custo de continuar no escuro é maior do que o risco de buscar a verdade. O grupo começou a trocar mais informações, e as memórias se entrelaçavam, formando um mosaico de imagens desconexas. Cada fragmento parecia uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava perfeitamente, mas que, ao ser analisado de perto, oferecia pistas sobre o que aconteceu antes da grande transformação. Havia uma cidade imensa, onde os ricos viviam em enormes torres de cristal, enquanto os pobres lutavam pela sobrevivência nas ruas imundas. E havia algo mais, algo sombrio, embaixo da superfície, algo que ninguém sabia que estava por trás da fachada da paz que havia sido imposta. Elian sentiu uma estranha conexão com esses fragmentos, como se suas próprias memórias estivessem sendo reveladas em pedaços. Ele viu então uma imagem de um grande centro de pesquisa, onde cientistas trabalhavam freneticamente para alterar as memórias da população. Nós somos os produtos de uma experimentação em massa, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Fomos manipulados para esquecer o passado, para viver em uma mentira. A memória coletiva foi reprogramada para criar essa paz artificial. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas haviam resistido. Um movimento oculto, uma resistência silenciosa,
tentou salvar o que restava da verdade. A Etéria, o que restou daquela cidade, foi um dos últimos bastiões de uma luta perdida. Uma tentativa desesperada de impedir a reescrita da história. Aquelas pessoas que haviam enfrentado a repressão estavam agora longe das luzes da história, suas memórias apagadas, mas não completamente exterminadas. E Elian e seu grupo agora eram a chave para entender essa resistência. Em uma sala secreta, próximo ao acampamento improvisado que o grupo montou, Elian e os outros encontraram um velho arquivo digital. Ele estava corrompido, mas com esforço conseguiram acessar uma parte dos dados. O arquivo mostrava documentos de um projeto chamado Aurora, uma tentativa de criar um novo sistema mundial, a partir do controle das memórias humanas. Aquele projeto, iniciado há muito tempo, parecia ter sido o catalisador de tudo o que Elian estava vivendo. A memória coletiva havia sido manipulada para apagar a história das guerras, da pobreza e da opressão. O grupo agora sabia que suas memórias não eram apenas fragmentos soltos, mas parte de algo maior. Eles estavam todos conectados por essa experiência comum de despertar para um passado que havia sido apagado. Mas, ao mesmo tempo, sabiam que estavam sendo observados. A resistência silenciosa ainda existia, mas seus membros estavam sendo caçados. E o risco de continuar essa busca por respostas era imenso. O que Elian e os outros tinham pela frente não era apenas a verdade, mas também a luta contra uma força invisível e poderosa que controlava a história do mundo. Mas Elian não podia voltar atrás. Nem ele, nem o grupo. Eles estavam agora no centro de um jogo perigoso, e o preço da verdade poderia ser a própria liberdade. Agora sabemos demais, disse Darius com um olhar resoluto. E talvez o único caminho seja enfrentar o que vem pela frente. Eles estavam prontos para avançar. O passado, com suas cicatrizes e horrores, precisava ser trazido à luz. Com as novas informações, o grupo decidiu que não poderia mais se esconder. A jornada por respostas estava apenas começando, e o caminho seria longo e perigoso. Mas unidos, com suas memórias conectadas, Elian e seus companheiros sabiam que não estavam sozinhos, e a verdade que procuravam não poderia ser mais ignorada. O mundo precisava saber o que acontecera antes da grande transformação. Eles tinham uma missão agora, uma missão para descobrir a verdade e libertar as memórias que foram esquecidas. O que Elian e seu grupo irão descobrir sobre o passado oculto da humanidade? O que será necessário para enfrentar as forças que controlam a história e manter as memórias apagadas? Se estiver gostando, não perca o próximo capítulo dessa jornada épica. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com um amigo que goste de desvendar os mistérios. Muito obrigado. E acompanhe a verdade sendo revelada, um fragmento de cada vez.